Cerrado. Fala galera, Vascaíno, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo um vídeo aqui, plantão, né? Um vídeo de tarde, eu já tinha publicado o vídeo agora de tarde, com uma notícia aí que tá repercutindo pra caramba no meio vascaíno. Deixa o joinha, se inscreve no canal, deixa o like, dá essa força, dá essa moral. O Bacholinha lá, o chileno Jean David, que saiu do Vasco recentemente, a gente viu a novela que foi pra ele sair do Vasco, ele deu uma entrevista. E nessa entrevista, ele falou que foi subornado, ou que rolou uma tentativa de suborno para que ele jogasse no Vasco, tá? Eu vou tentar explicar, lendo a matéria, que foi publicada, eu vou até ler aqui de onde que é, ó, concedeu na La Terceira, tá? A Jean David concedeu uma entrevista ao La Terceira e faz graves acusações sobre ter sido vítima de suborno de intermediários para que ele pudesse ter mais minutos com a camisa do Vasco. Cara, eu vou ler a matéria, você vai ver que ele não dá nome do cara que subornou ele. Eu acho que isso aí é um erro. Se ele tá falando, ele tem que provar. E agora a gestão Pedrinho vai ter que acionar ele na justiça ou vai ter que se posicionar. Essa pessoa que fez isso, ela vai ter que ser exposta, quem fez esse negócio, e o Jean David ele vai ter que dar os nomes aí para os pingos ficarem nos is. Porque se realmente estiver acontecendo no Vasco da Gama, esses bandidos têm que ser presos. Tá aqui, ó. Abre aspas. É uma longa história. Quando eu jogava no Toluca, tive a opção para ir para um clube do México. Mas a diretoria não queria, a diretoria do Toluca, não queria que eu reforçasse outro time no país. Não queria que ele jogasse num rival no México. O meu salário era muito alto para uma renovação. Eles não queriam renovar porque o salário dele era alto e ele estava encostado, como estava encostado no Vasco. Então surgiu a proposta do Vasco, mas o único obstáculo era que outra pessoa, que não fosse o meu agente, precisava me levar até lá, precisava levar ele até o Vasco. Pediram para eu não me envolver, nas negociações por causa da comissão e tudo mais. Então quer dizer, não era para ele e o agente dele se envolver, era entre o Toluca e o Vasco. Eu disse tudo bem. Sem problemas, que conversaria com o meu agente, que disse não ter problema nenhum, mas que queria revisar o contrato para ver, né, as garantias, para garantir que não havia nada suspeito. Bom, fui até lá, até o Rio de Janeiro, né, até o Vasco. Disse quanto eu queria ganhar. Até então, tudo estava em ordem. 2 meses depois de chegar ao Rio de Janeiro, essa pessoa que me levou até lá entrou em contato comigo e disse: ei, sabe de uma coisa? Agora você tem que me pagar uma comissão. Eu disse: comissão por quê? Que história é essa? Como funciona? Aí, era muito dinheiro, eu perguntei a ele. Isso o cara falando aqui, o Jean David falando na entrevista, né? Mas por quê? Onde no contrato está escrito isso? E ele disse: é assim que eu trabalho. Tem gente que ajudou a fazer isso acontecer, e eu tenho que prestar contas a eles. E eu disse: você nunca me disse isso. Bom, conversei com o meu agente, que viajou ao Brasil para resolver a situação. Aí ele disse: não é assim, isso é o agente dele que foi falar com o cara lá que estava subornando ele. Não é assim que funciona. Como você pode pensar isso? Eu reservei minha comissão para que você pudesse fazer seus negócios em paz. Você tem que receber do Vasco. Ele respondeu que não, que era um caso à parte, que era assim que ele trabalhava. Disse: eu tenho que prestar contas ao pessoal do Vasco e do Toluca. Isso o cara que estava subornando disse que tinha que prestar conta do suborno ao Vasco e ao Toluca. Vamos lá. Veja bem, o Toluca me comprou por 5,5 milhões de dólares, me vendeu por 1,1 milhão de dólares. Então você vê... você deve estar pensando, qual é a dessa história? Tipo assim, ele achou estranho ter sido comprado por 5 milhões de dólares pelo Toluca, 5,5 milhões de dólares, e vendido para o Vasco por 1,5 milhão. Ele falou, já tinha algo de suspeito aí, né? Conversamos com o meu agente e demos a ele uma porcentagem para que o cara ficasse quieto e não nos incomodasse. Quer dizer, eles ainda deram uma comissão para o cara, pouca grana, para ele parar de incomodar o Jean David e o agente dele, tá? Ele recebeu o dinheiro e me ameaçou: vou te processar, você não vai jogar e eles vão tornar sua vida um inferno.
eu disse para ele fazer eu disse para ele fazer o que quisesse, que quando chegasse a hora eu falaria. Aconteceram algumas coisas e eu percebi que pessoas dos dois clubes estavam envolvidas, o Jean David falando, tá? Outros jogadores do Vasco me disseram a mesma coisa. Eles foram ameaçados de quê? Isso o cara perguntando, né? Não, isso ele falando. Eles foram ameaçados de que se não pagasse a comissão, não jogaria. Talvez seja por isso que o Vasco luta contra o rebaixamento há tanto tempo. Aí o cara que estava entrevistando perguntou, quem são essas pessoas? Não saberia dizer exatamente. E não quero me alongar mais sobre isso. É um assunto encerrado. O Rio de Janeiro é uma cidade linda e o Vasco é uma instituição incrível com uma torcida maravilhosa. Essas pessoas estão prejudicando o futebol. Tá aí, fortes declarações do Jean David. Para resumir, né? Alguém fez o acordo entre Toluca e o Vasco, cobrou uma comissão dele e do empresário para passar para alguém no Toluca e alguém no Vasco da Gama. E porque ele não passou essa grana para esse intermediário, a vida dele foi um inferno no Vasco. Ele foi proibido de jogar e ele ainda vai além. Ele fala que outros jogadores relataram que se não pagassem esse suborno, não jogariam no Vasco. Aqui, no vídeo, saiu a notícia da resposta do Vasco. O Vasco posicionou as acusações feitas pelo Jean David. Vamos lá, aspas, tá? Para o Vasco. O Vasco recebeu com espanto, através de matéria veiculada pela imprensa chilena, as acusações do atleta Jean Menezes envolvendo supostas cobranças indevidas, ameaças e condutas irregulares relacionadas à sua contratação, não havendo até o momento qualquer manifestação ou denúncia formal do próprio atleta ou de qualquer outro profissional do clube nesse sentido. Qualquer outro profissional do clube nesse sentido. O Vasco não compactua com práticas que contrariam a ética e a legalidade e reforça que dispõe de canais formais, seguros e sigilosos de compliance e integridade, justamente para o registro e a apuração de situações dessa natureza. Tão logo tomou conhecimento das declarações, o clube determinou a imediata abertura de apuração interna para investigar os fatos com rigor e transparência. O Vasco esclarece ainda que o não aproveitamento do atleta ocorreu exclusivamente por critérios técnicos da comissão técnica, sem qualquer relação com questões extracampo. O clube reafirma seu compromisso com a ética, o respeito, o profissionalismo e a lisura nos seus processos. De seus processos está aqui, então, o posicionamento do Vasco. Acho que isso aqui é pouco, viu? Para o que foi dito do Jean David, tem que ter um acionamento na justiça se o Vasco realmente está cercado, está apurando. O Vasco tem que processar o Jean David na justiça, ele tem que provar o que ele falou, porque isso aqui é a imagem do Vasco. Não é só uma apuração interna e vai ficar igual essas comissões que estão investigando a venda do Vasco para a turminha do Jorge Salgado, que muitos deles estão dentro do conselho junto com a gestão Pedrinho. Então é um assunto que tem que ser levado mais sério, tem que sim ir para a justiça, tem que ser provado, tudo isso está sendo falado, ou a imagem do Vasco ou da instituição é que vai ficar manchada. Como o próprio Jean David falou, não é à toa estarem brigando tanto tempo contra o rebaixamento, jogando o nome do Vasco na sarjeta. Por quê? Ele acusa agentes de dentro do clube de estarem sendo favorecidos com negócios, com venda ao contrário. Já tem aquela história do Lloyd que ninguém entendeu até hoje. Não foi comprado por ninguém. E de repente o Vasco pagou uma grana na contratação do Lloyd, chegou e não joga porcaria nenhuma. Que até o Edmundo chegou a levantar suspeita a respeito da contratação do Lloyd Augusto. Então as coisas elas têm que ser explicadas de uma maneira mais séria. Não esse negócio de uma comissão para apurar essas denúncias, não. Tem que ir para a justiça, para o seu Jean David provar em mensagens, como eu falei, e-mails, conversas, o que ele disse, porque é o nome do Vasco, mais uma vez relacionado à questão envolvendo o empresário, como foi também a questão envolvendo o empresário do Léo Jardim,
Que aí depois o próprio Edmundo veio em uma live que o Edmundo era do grupo do Pedrinho, né? O grupo era dele, na verdade, né? A Sempre Vasco, quem criou foi o Edmundo. Falar que o Vasco foi chantageado pelo empresário do Léo Jardim e obrigado a contratar o Thiago Mendes para poder renovar com o Léo Jardim. Ah, o Thiago Mendes está jogando bola? Legal. Mas o modus operandi, se realmente isso aconteceu, tá errado. Tá errado. Isso mostra que tem muita coisa errada acontecendo nesses bastidores do Vasco. E aqui não tem entrevistinha exclusiva, aqui não tem parceria, aqui não tem amizade com o gestor, com o jogador, com ninguém. Ah, a gente vai cobrar. Então o seu Pedrinho, ele tem que se posicionar. Ele tem que botar a cara para falar a respeito dessas acusações ou pelo menos colocar na justiça para o Jean David provar o que ele tá falando. Ponto. Até daqui a pouquinho.